Bem, eu vou iniciar aqui a apresentação dos instrumentos de corda da família e estou tirando a máscara porque é mais fácil para me entenderem e mais fácil também para eu respirar. Eu já estou respirando mal sem máscara, imagina com máscara. Mas não é Covid, não se preocupem, é velhice mesmo, pura e simples. Bem, vamos começar aqui a história com o violino. Vocês estão vendo aqui a formação do quarteto. O quarteto é o conjunto central das cordas. Tá? Então, violinos nós temos dois, primeiro e segundo, mas não é porque um seja mais importante que o outro. É que são duas vozes diferentes. Vocês lembram de outros encontros nossos que todos os instrumentos foram criados para imitar a voz humana. Então, nós temos soprano, contralto, tenor e baixo. Certo? Vou pedir que o Alexander aqui nos mostre alguma coisa no violino que vá assim do grave, passe pelo agudo, uma coisa que tu possa tocar assim à vontade. Muito bom. Essa música que ele tocou é Meditação de Thaïs. Thaïs é uma obra musical de Jules Massenet, um francês. Eu vou pedir agora que ele nos mostre aqui como é que fica o efeito do som do violino tocando no ponticello. Ponticello é o cavalete. Então vocês vão ver que tocando com o arco, toca só uma nota longa, mas bem encostado no cavalete. E esse som também é utilizado, isso, como um efeito especial. Nós vamos pedir agora para ele tocar no outro extremo, em cima do espelho. O espelho é esse aqui, ó. Isso. Então, são diversas maneiras de utilizar o instrumento para ser tocado. Toca um pizzicato para nós também. Pizzicato quer dizer beliscado com o dedo. Ó. Muito bom. Então vocês conheceram rapidamente, né, o violino, que é composto de 4 cordas, ali o cavalete, o espelho, tem várias partes que são acessórios. Eu vou agora fazer uma caminhada aqui, passar por trás do Guilherme, que também é violino, e vamos aqui na viola com o Matheus. O Matheus vai nos mostrar a sonoridade da viola. Vamos ver o que ele escolheu para tocar, para nos mostrar a diferença que vocês vão perceber entre o violino e a viola. Então, esse foi um trecho de uma das suítes de Bach, Johann Sebastian Bach, aquele nosso grande compositor barroco que marcou época na música. Vocês podem perceber aqui, vamos aproveitar que vocês estão perto, a viola é um pouquinho maior que o violino. Tá? A viola traz no nome o instrumento mais antigo, mais ancestral das cordas, que era chamado viola da gamba.
da gamba, porque gamba é perna em italiano. Então, toca só uma vez para a gente de brincadeira, põe a viola aqui no meio da perna, e todas as violas da família da viola eram tocadas assim. Toca só uma nota longa aí, corda solta no meio. Isso. E uma coisa que deu para perceber com facilidade é que o alcance da viola para o grave é maior, né? É um instrumento um pouquinho maior, então toca numa região um pouquinho mais grave que a do violino. Isso vai continuar no tamanho dos instrumentos. A viola da gamba está representada agora aqui, ó, no violoncelo. O violoncelo continua do mesmo formato. Só não tem o formato mais da viola da gamba porque ele seguiu o formato do violino, que é do instrumento moderno. Depois, quando a gente mostrar o contrabaixo, que agora não está conosco, vocês vão ver que o contrabaixo ficou com a forma da viola da gamba. Ele não é tão arredondado aqui, ele é mais bicudo aqui em cima. Então vamos ouvir agora o som do violoncelo, que a Isadora vai nos mostrar. Esse também foi um trecho de uma suíte de Bach, Johann Sebastian Bach, talvez uma das suítes mais conhecidas e mais populares. Essa música tem 400 anos de idade e é atual até hoje. E podem ter certeza que toda a nossa música, toda a nossa produção musical ocidental vem dessa raiz, da raiz do medieval, que evoluiu para o barroco, e depois foi para o clássico, romântico e moderno, e assim por diante. Então, nós aproveitamos agora que estava aqui o quarteto colocado, mostramos esses instrumentos. Na sequência, depois vocês vão conhecer de perto também o contrabaixo, o piano e a bateria, a percussão, ok? Então, considerem-se conhecidos dos instrumentos de corda, que são essa família aqui do quarteto. Obrigado pela atenção de todos. Bem, como nós tínhamos salientado para vocês, nós vamos agora mostrar o contrabaixo. Então, prestem atenção quando o contrabaixo estiver tocando, naquela forma mais bicuda na parte de cima do contrabaixo. Essa é a forma que tinham todos os instrumentos, aqueles lá da viola da gamba. E vocês vão claramente perceber que é o instrumento mais grave. Ele é bem mais grave que o violoncelo. Pareceria que é um instrumento para tocar baixo, mas vocês vão perceber agora com o Ezequiel como ele pode ser também melódico. Então, vamos prestar atenção no contrabaixo. Nós agora vamos ver um substituto muito nobre do piano, que é o nosso teclado. Então, a controvérsia do piano é que alguns puristas, ou nem tanto,
chamam o piano de instrumento de percussão. Por quê? Porque ele tem uma mecânica realmente onde tem um martelinho que bate na corda. Então, a definição do instrumento de percussão é justamente essa, percutir, com baqueta, sem baqueta, com a mão, etc. Mas, claro, o piano é um instrumento especial, né? Ele é, vamos dizer assim, o mais aproximado que reproduz uma orquestra. O piano tem muito recurso, né, dos pedais de reverberação, etc. O teclado tem a grande praticidade de ser pequeno e poder ser levado para qualquer lugar. E o piano, principalmente de cauda, é uma operação de guerra, quando se tem que transportar. Então, nós quase sempre usamos o teclado, que vocês vão ouvir agora, que ainda tem por cima uma grande vantagem, que ele pode reproduzir eletronicamente quase que qualquer instrumento. A evolução da eletrônica nos proporcionou essas facilidades. É claro que nenhum desses sons eletrônicos se compara com o som do instrumento real, mas, em termos de praticidade, é muito interessante. Então, nós vamos ouvir agora a Tainá, que vai nos mostrar o piano. E nós vamos conhecer agora, que o Eduardo vai nos mostrar, a bateria. A bateria é um instrumento de música popular, muito conhecido, o mais popular de todos. Mas ele não deixa de ser um conjunto de instrumentos de percussão. Então, ele é a união de um prato chamado chipô, pratos suspensos, às vezes tem 2 ou 3, tem gente que usa uma porção de pratos. Tem o tom número 1, tom número 2, que são 2 tambores. Tem o surdo, que é mais um tambor. E tem o bombo, que é o baixo, tambor grande, que ele fica na frente da bateria. E a caixa, que nas bandas é chamada de tarol. Então, juntando isso tudo, parece muito fácil para quem está vendo. Mas tocar bem bateria é uma ciência, não é tão simples. Substitui praticamente um naipe de percussão. Nas obras sinfônicas, nas obras de orquestra, em geral, esses instrumentos são todos separados. Cada músico toca um deles. E o baterista de popular precisa desdobrar tudo ao mesmo tempo. Mas nós temos grandes gênios de bateria brasileiros. Então, é uma das nossas qualidades mais elogiadas em termos de música mundial. Então, vamos ver agora, nessa prática, a bateria com o Eduardo. Agora eu vou apresentar 3 ritmos diferentes para vocês ouvirem.
Nós vamos agora para o duo. Um dos duos poderia ser violino-viola, mas nós escolhemos violino-violoncelo. E vamos homenagear, na mesma vertente da música italiana, o compositor espetacular que nos deixou há pouco tempo, Ennio Morricone, que é autor de inúmeras trilhas de cinema. E essa música é do Cinema Paradiso, um dos filmes mais extremamente comoventes que a gente pode ver. Quem não viu, eu recomendo demais. Não gostar de ver filme, fecha os olhos e ouça a música, porque é única, genial. Então vamos ouvir agora com violino e violoncelo, Ennio Morricone, Cinema Paradiso. Vamos fazer mais um exemplo de música internacional, que certamente marcou todos aqueles que conviveram com esse tipo de música. A mim, ela emociona muito, porque o meu sobrenome é Jaconi. Como aqueles que conhecem sabem que o estádio do Juventude é Alfredo Jaconi. O Alfredo Jaconi era meu tio-avô. Então, a minha descendência toda é italiana. E o que nós vamos ouvir com o trio, que é o conjunto seguinte, violino, viola e cello, só um violino, nós vamos ouvir uma tarantella, que os italianos mesmos chamam de tarandella, né? E é uma música muito característica italiana, muito ancestral. Ela vem do povo para os compositores. Então, na nossa reunião de pauta, nós não conseguimos descobrir o autor dessa tarantella.
mas vocês vão com certeza reconhecer que já ouviram em algum lugar. Então, com o trio de cordas, Tarantela. Bem, nós agora vamos mostrar o quarteto de cordas. O quarteto de cordas é o conjunto central da família das cordas. Nós temos o quinteto de madeiras, que é o conjunto central da família dos sopros. E hoje, então, nós vamos mostrar o quarteto de cordas. Dentro do quarteto de cordas, uma obra que nós vamos fazer vai mostrar muito bem qual é a função do primeiro violino. O primeiro violino é um instrumento solista, um instrumento melódico, que toca na região mais aguda. E, teoricamente, o segundo violino, a viola e o violoncelo, são acompanhantes. Então, nós vamos usar uma serenata do Haydn, do compositor Joseph Haydn, que faz parte, é o movimento lento de um dos quartetos. Haydn teve uma produção enorme, escreveu 104 sinfonias, um sem número de quartetos. Mas vocês vão sentir por essa música a genialidade do compositor. E vão poder observar a função, principalmente do primeiro violino, no quarteto de cordas. Então, serenata de Haydn, Joseph Haydn.
Bem, um dos pontos tão ou mais importantes que a música na nossa vida são esses grandes colaboradores que nós estamos vendo aqui do lado. Principalmente nesse período crítico da pandemia, nós estamos conseguindo sensibilizar e eles têm se mostrado todos muito sensíveis no auxílio para a sobrevivência do projeto Orquestra Jovem. Nós vemos aqui desde as leis de incentivo e as iniciativas das empresas particularmente. Então, é claro que todas captam pela lei de incentivo, mas muitas delas nos ajudam também com cestas básicas, com outros apoios que os nossos jovens precisam. Agora vai ser um exemplo que eu tive a felicidade de ver na televisão, numa conversa onde os entrevistados eram Vinícius de Moraes e Toquinho. E eles contaram que ouviram um adágio do Albinoni, que era quando ouviram esse adágio do Albinoni, um olhou para o outro e disse: isso aí dá uma bossa nova. E deu mesmo. Vocês vão ouvir com o nosso quinteto das cordas, com piano e percussão, justamente essa música que é Assim Dizia o Poeta. Então, vamos ouvir e vocês vão perceber como a raiz de muita da nossa música está lá no barroco. Albinoni é um compositor muito barroco. Vamos ouvir, então, Assim Dizia o Poeta, Toquinho e Vinícius. Nós vamos para um exemplo de música internacional, música que marcou época em qualquer parte do mundo. Uma cantora francesa que certamente mexeu com a sensibilidade de todos aqueles que conseguiram ouvi-la. E, para nossa sorte, está registrado, as gravações existem. É Edith Piaf. Edith Piaf foi uma criatura muito importante, não só como cantora, mas também como ser humano. Ela teve uma vida muito rica em exemplos construtivos. E uma das músicas, que inclusive é um hino da Liga de Combate ao Câncer, é La Vie en Rose. E nós vamos ouvir, então, pela nossa turma aqui do grupo de música, de Edith Piaf, La Vie en Rose.
Bem, nós vamos ouvir uma música agora que vai nos mostrar e vai nos dar a oportunidade de ver coisas interessantes. É uma música do Nordeste, escrita por um compositor chamado César Guerra Peixe. Guerra Peixe teve muita felicidade em captar esse espírito do Nordeste. Uma outra particularidade é que a literatura de cordel no Nordeste se aproxima muito daquilo que nós conversamos num outro momento sobre os menestréis, que transmitiam as histórias e as músicas para os seus ouvintes, iam de cidade em cidade. Então é muito comum essa literatura de cordel, esse canto no Nordeste. E aí tem, por exemplo, uns versos intermináveis, por exemplo, da chegada do Lampião no inferno. Então chega um camarada cantando em versos, claro, eu não vou cantar todos os versos, mas ele chega por Satanás e diz que Lampião chegou, e pedindo para entrar. E Satanás responde: não, senhor, Satanás disse, diga ele que vá-se embora. Só me chega gente ruim, eu já ando muito caipora. Já andava com vontade de botar mais da metade dos que tem aqui para fora. E aí segue. Então vejam que isso é uma maneira de transmitir o folclore, transmitir as tradições. Então nós vamos ouvir do Guerra Peixe Mourão, com uma particularidade. Eu, ainda vivo, Guerra Peixe, pedi licença para ele para acrescentar nas cordas que ele escreveu a percussão e piano. E ele achou a ideia muito boa. Então vocês vão ouvir o quinteto de cordas com piano e percussão. Mourão, Guerra Peixe.
Essa nossa música agora próxima nos dá um prazer muito grande. É uma das que nós mais tocamos por todos os lugares onde visitamos. E nos deu sempre oportunidade de agradecer pelas recepções que nós tivemos, tanto no estado do Rio Grande do Sul, no Uruguai, como em São Paulo, em outros locais, porque ela dá a oportunidade da gente deixar no lugar onde nós estamos um pedacinho do nosso coração e levar o nosso coração um pedaço daquela terra onde nós estivemos. E, para nossa sorte, existiu Teixeirinha, Vitor Mateus Teixeira, que criou Querência Amada. Então, nós nos sentimos na querência amada, na nossa querência, e em todos os lugares onde nós estivemos. E fomos muito bem recebidos sempre, e é uma das músicas que a orquestra toda gosta muito de tocar. Então, Teixeirinha, Querência Amada, que é quase um hino rio-grandense.